Recentemente, uma nota do governo americano deixou algumas pessoas de cabelo em pé, afinal de contas, trata-se de uma tentativa de prisão e captura de um outro chefe de Estado. Eu estou falando aqui justamente da nota expedida pelo governo americano, buscando aí informações, ou pelo menos gerando recompensas para aquelas pessoas que pudessem fornecer informações pertinentes para a prisão do ditador venezuelano Nicolás Maduro. A nota tem justamente a ênfase no aumento de 15 milhões de dólares para 25 milhões de dólares de recompensa para aquelas pessoas que pudessem fornecer alguma informação que levasse ou auxiliasse o governo americano a capturar e apreender Nicolás Maduro. Embora algumas pessoas acreditam, acham que essa é uma atitude política, que é uma atitude que simplesmente vigora por conta do desrespeito de Nicolás Maduro em relação aos direitos humanos, por conta da Venezuela ter se tornado uma ditadura cada vez mais reconhecida pelos países democráticos do mundo inteiro, na verdade, a própria nota e o próprio fator que gera essa recompensa em busca da prisão do Nicolás Maduro justifica o fato, ou seja, justifica lá qual o motivo que leva de fato ao governo americano buscar a prisão de Nicolás Maduro. E a justificativa mais plausível que eles apontam lá, afinal de contas, um governo impor a um outro governo aquilo que deve ser feito, é algo que geraria um rebuliço internacional muito grande. Então a nota ali ela aponta de maneira muito clara e explícita que o objetivo de prender Nicolás Maduro é porque investigações apontam a sua relação íntima na coordenação de transporte de drogas da América Latina para os Estados Unidos. A coordenação de transporte de drogas junto, ou melhor, em conjunto com as Farc, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Para quem não sabe, as Farc é um grupo de guerrilha muito famoso na América Latina, que inclusive já conquistou o poder de criar um partido político na Colômbia e que é considerada a principal fornecedora de drogas das facções criminosas aqui do Brasil. Então as Farc, que é basicamente um exército equiparado ao exército de alguns países, uma força de guerrilha, uma força narcoterrorista, possui aí uma relação com Maduro, segundo as investigações dos Estados Unidos, que faz com que essa organização tenha algum tempo importado, ou melhor, exportado drogas para os Estados Unidos. Alguns podem dizer que isso é um exagero ou que Maduro tem feito isso por conta de um desespero, já que a sua ditadura ela tem cada vez mais caído em patamar. Afinal de contas, um regime autoritário ele não se sustenta por muito tempo, já que, embora a Venezuela seja o país mais rico da América Latina em termos de petróleo, ainda assim sofreu sanções econômicas muito pertinentes agora nos últimos anos por conta da sua agressão aos direitos humanos. A questão é que a associação de Maduro com as Farc, a associação de um ditador socialista da América Latina com as forças revolucionárias, com o narcoterrorismo, não é de agora, mas simplesmente uma relação muito mais antiga e praticamente umbilical que existe com várias entidades de esquerda do continente e facções criminosas. Inclusive, para compreender melhor esse assunto, nós temos que retomar um tema que foi muito falado, um pouco famigerado, desacreditado até mesmo por alguns generais das Forças Armadas brasileiras, embora o problema estivesse bem do seu lado, que é o Foro de São Paulo, uma organização política de entidades de esquerda da América Latina que já existe há praticamente aí uns 30 ou 40 anos. Inclusive, um livro muito famoso, ou pelo menos uma reunião de coletâneas de artigos do professor Olavo de Carvalho, é justamente esse aqui, o Foro de São Paulo, da Vide Editorial, que reúne vários artigos do professor Olavo, que foi um grande estudioso sobre o tema, a respeito dessa organização política da América Latina. E por que eu estou falando disso? Porque algo explica essa relação de Nicolás Maduro com as Farc, essa relação dele com o narcoterrorismo. Não é simplesmente uma relação de ocasião, mas sim uma relação umbilical muito mais antiga. Inclusive, o professor Olavo de Carvalho deixa muito claro aqui no início de um dos seus artigos que essa relação ela é muito mais explícita do que alguns imaginam. Segundo o professor Olavo de Carvalho, o Foro de São Paulo é a mais vasta organização política que já existiu na América Latina e, sem dúvida, uma das maiores do mundo. Dele participam todos os governantes de esquerda do continente, mas não é uma organização de esquerda como qualquer outra. Ele reúne mais de uma centena de partidos legais e várias organizações criminosas
ligadas ao narcoterrorismo e ao narcotráfico, inclusive também à indústria dos sequestros, como as Farc e o MIR chileno, todas empenhadas numa articulação estratégica comum na busca de vantagens mútuas. Ou seja, essa relação do Nicolás Maduro com as Farc, com o narcotráfico, não é simplesmente ocasional, mas sim um respeito a praticamente um mantra, um lema de união que já é cantada pelos esquerdistas da América Latina há pelo menos aí 3 décadas. Afinal de contas, Maduro foi formado por Hugo Chávez. Hugo Chávez foi um dos cofundadores do Foro de São Paulo, ao lado de Fidel Castro e ao lado de Luiz Inácio Lula da Silva, do presidente Lula aqui do Brasil. E nessa coletânea de artigos e de outras pesquisas, inclusive de outros pesquisadores, ficam clara a relação entre governos de esquerda, especialmente aqueles governos de esquerda mais autoritários, com as Farc e com o narcotráfico aqui na América Latina. Portanto, essa relação do Nicolás Maduro com as Farc não é de hoje e não é simplesmente ocasional. E, além disso, essa notícia ou essa nota dada a recompensa de 25 milhões de dólares, o que daria praticamente 152 milhões de reais, para pessoas que fornecessem informações importantes para a captura e prisão do Nicolás Maduro, não é uma nota política, mas sim uma nota baseada em evidências palpáveis da investigação americana em relação ao combate ao tráfico de drogas no seu país. Então, relação entre narcotráfico e esquerda é praticamente umbilical. E, realmente, para compreendermos essa situação, é importante nos aprofundarmos e sempre termos em mente que a esquerda, que o marxismo tem realmente como objetivo a criação de um caos para que assim, junto ao populismo, pudessem chegar ao poder político. Então, o ouro do Abical de Karl Marx é simplesmente a geração de um caos naquele local para que um político que se vista bem, um político de esquerda, venha vender a solução, assim alcançar o poder político, muitas vezes pela via democrática, mas depois não deixá-lo numa atitude completamente antidemocrática. Portanto, Nicolás Maduro, Farc e narcotráfico não é uma coisa de hoje, mas simplesmente uma relação antiga na América Latina entre esquerda e crime organizado.